Olá, olá, olá! Iniciamos 2022 com muita alegria e com uma proposta nova por aqui no YouTube. Um papo, um podcast e arte. Eu toda semana publicarei agora em 2022 um podcast novo, com episódios novos toda semana, para você acompanhar. E aqui no YouTube eu trago essa novidade desse meu fazer arte. Eu vou estar aqui fazendo arte. Você pode me ver fazer arte enquanto escuta o podcast, o episódio da semana, ou você pode simplesmente estar escutando o podcast da semana e depois vendo o resultado da minha arte. Lembrando que aqui no meu trabalho a gente enaltece o processo criativo. A arte criativa, ela deve dar fonte desse processo de criar. Então, é o processo aqui que importa e não o resultado final. Nesse episódio de hoje, que é uma série de 3 episódios, você vai conhecer um pouquinho da proposta da arte criativa nessa série intitulada por mim Arte, Consciência e Expansão. Eu espero que você aproveite e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, dê uma olhada aqui nos links da descrição desse vídeo, do qual eu apresento o ateliê e também coloco os cursos com inscrições abertas, tanto para capacitação profissional ou para o desenvolvimento artístico, autoconhecimento desse fazer arte. Eu vou dar o play no podcast para você, junto comigo, escutar enquanto eu estou fazendo a minha arte criativa. Um momento prazeroso que compartilho aqui com você enquanto a gente escuta o podcast da semana. Se você quiser assinar o meu podcast, fique à vontade de clicar aqui embaixo no link da descrição. E se quiser sempre receber os meus vídeos, inscreva-se aqui no canal clicando no inscrever-se e nesse sininho que aparece aqui embaixo para que você sempre seja avisada quando um vídeo novo pintar por aqui. Vamos lá? Hoje, o nosso tema, ele é um tema que vai se abrir em três lives e a gente vai falar sobre arte, consciência e expansão. A gente vai ancorar aqui nessas 3 lives que se inicia hoje. Essa é a live número 1 e a gente vai falar sobre a expressão do ser, a arte como expressão do ser, para a gente pelo menos iniciar, ampliar, ancorar, se reconectar com o verdadeiro sentido e a verdadeira pulsão da arte e o que ela representa para o ser humano. Qual é essa grande tecnologia chamada arte que integra o ser humano? Então, o objetivo aqui dessa série de lives é de a gente ancorar essa força da arte, se reconectando com essa essência da arte em nós. E hoje a gente vai falar, abrir as portas, clarear um pouquinho, tirar um pouco as ilusões, abrir um pouco o caminho, tirar um pouco dessas nuvens que perambulam por essa pequena e tão grande palavra que encanta e tenho certeza que todos nós que estamos aqui, fomos envolvidos por esse tema, vocês que estão aqui como eu, trazem em si essa necessidade de se envolver com essa pequena palavra na sua vivência diária. Não é somente uma curiosidade intelectual, é uma curiosidade intrínseca do ser. Que quando a gente está aqui, disposta a se abrir para essa verdadeira essência do que é a arte para a gente e compreender essa grande tecnologia do ser, essa grande tecnologia do espírito, que é a arte, a gente está aí buscando um olhar além, um olhar que vai muito além da forma, um olhar que vai muito além dos conceitos já passados para a gente. Então, eu tenho certeza que aqui nesse grande círculo que se abre agora nessa live, nesse grande papo,
nessa grande troca. Todos estamos aqui com essa intenção. E é chamando essa intenção para o presente e para o agora que eu convoco esse nosso primeiro papo sobre arte, consciência e expansão. Tem o foco da gente entrar se desprendendo um pouquinho, soltando de nós aí todos os nossos conceitos, tudo que a gente conhece ou entende sobre arte, o que foi nos passado sobre arte, para a gente tentar abrir a nossa caixa, sair, olhar, ampliar a nossa e olhar além da caixa, olhar além. E para que a gente possa olhar além, é necessário a gente caminhar, porque a origem normalmente nos traz um norte, ela nos traz uma direção mais límpida. É por onde tudo começou. E quando a gente caminha para a origem de algo, a gente consegue, como numa viagem do tempo, chegar ali e acessar a essência. A essência que, como um telefone sem fio, foi passando de geração para geração, se relacionando com o meio e aí trazendo algumas distorções, algo que foi distorcendo da pedra preciosa que a gente vai falar aqui sobre arte. Então, eu sempre gosto de começar pela etimologia. Quem é minha aluna sabe, e a gente sempre vai à origem da palavra. A origem da palavra, para nós, traz muito, tá? Representa muito na nossa vida. E ela pode nos dar aí alguns insights do que é arte. Ele vem da palavrinha ars, do latim, A-R-S, e quer dizer técnica ou habilidade natural ou adquirida ou capacidade de fazer alguma coisa. A partir disso, originou-se o artista, o artesão. Aqui eu quero que vocês foquem um pouquinho que a palavra artes, ele já fala de uma capacidade de fazer algo. Então, a palavrinha ars, a palavrinha arte, ela já traz para a gente uma pulsão em fazer, uma pulsão em se relacionar, uma pulsão em interagir, uma pulsão em movimentar-se. Ela não é uma palavra estática que nos prende a algo. Ela nos aguça os sentidos. Ela já traz um movimento em que nos balança. Habilidade natural ou adquirida ou capacidade de fazer algo. E aqui a gente vai dar um corte e a gente vai entrar lá na linha do tempo, lá 30 mil anos atrás, na era paleolítica, onde a gente teve a primeira manifestação artística com a arte rupestre. A gente vai se conectar com aquele mundo em que o homem estava se redescobrindo, se descobrindo, desafiando suas capacidades, experimentando o mundo e teve essa vontade de fazer algo, de registrar algo, de trazer ao mundo uma criação que ele pudesse começar ali a tratar um diálogo não verbal e compreender o mundo ao seu redor e a si mesmo. Quando a gente começa a estudar a arte rupestre, a gente começa a compreender que ali não há um registro puro e simplesmente factual da realidade. Há uma contação de histórias do homem para ele mesmo. Há um relacionar
E aqui eu quero que vocês guardem essa palavra, relacionar-se, tá? Porque a gente vai fechar esses conceitos todos lá na última live, na terceira live. Essa é a primeira. Então, essa habilidade de se relacionar começou a acontecer. E é a partir desse momento, dessa construção de materiais através do osso, de pinturas através das cavernas, nosso gene lá atrás, que está aqui sendo acionado pela gente agora, relembrando toda essa história, começamos a observar essa capacidade de fazer alguma coisa, de criar. A gente começou a entrar em contato com a criação. O que era a criação? A entrar, né, nesse movimento nessa grande pulsão de compreender, de registrar muito além do mundo visível, do mundo invisível para o nosso interno invisível, relacionado a como o homem estava compreendendo também as manifestações da natureza, o não compreendido, o sagrado, o espiritual. A gente não tem como dissociar disso. Acho que já chegou, já passou do momento da gente dissociar o espiritual da nossa vida. Nós somos um ser integral e aqui no ateliê a gente trabalha com esse ser integral, espiritual, mental, emocional e físico. E naquele momento, há 30 mil anos atrás, na era paleolítica, o homem que estava, o ser humano, que estava trazendo a arte, sem saber que era arte, sem colocar essa palavrinha ali, ele estava procurando compreender. E ele foi compreendendo tudo ao seu redor, nessa grande pulsão para poder se expressar, se relacionar, fazendo marcas, construindo objetos, utilizando os materiais que ele tinha ao seu redor para fazer essa manifestação na matéria, manifestação desse invisível na matéria. Invisível porque era o que ele mesmo visualizava e que ele precisava externar. É uma necessidade de relacionar-se com o meio de uma forma totalmente diferente da caça somente, da sobrevivência. E essa manifestação artística, rupestre, ela tem dois pontos-chave que promoveram a facilidade dessa troca artística, desse movimento artístico, né? Dessa expressão artística, que é a nossa essência com a arte. Entendam bem, eu falei que hoje aqui a gente ia se religar à essência do que era a arte. Pois a partir dessa essência nasceram todos os telefones sem fios que a gente construiu até então. Mas, quando a gente se religa a essa essência, a gente consegue entrar em um alinhamento. A gente começa a compreender mais, a saber a origem, se alinhar a ela, a ocupar esse lugar novamente da arte na nossa vida. E sair muito dos julgamentos e preconceitos, e sair muito de uma caixa que bloqueia esse nosso expressar. Essa é a finalidade. Então, eu estava dizendo que dois fatos importantes aconteceram simultaneamente para que essa pulsão artística aflorasse no ser humano lá há 30 mil anos atrás, na era paleolítica. Primeiro foi a descoberta do fogo. O fogo, esse grande elemento que traz para a gente essa inspiração, esse calor, ele é um elemento importante para esse movimento. Então, a descoberta do fogo fez com que o homem se reunisse das grandes fogueiras.
e a partir disso começasse a abstrair. Obviamente, ligado a esse segundo ato concreto, físico, em que seu cérebro realmente já estava, a caixa cerebral já estava expandindo e promoveu aí a facilitação do pensamento abstrato. O início dessa abstração, tendo aqui no externo esse elemento fogo para promover essa alquimia, podendo nunca esquecer dessa poderosa chave alquímica que o fogo traz. Então, o elemento fogo, já com todo o biológico do homem construído, naquele período, auxiliou que esse pensamento abstrato ele pudesse ser ali literalmente incendiado para fora. Né? E aí, essa pulsão à ação e à expressão da arte, conhecida como arte rupestre, que é a origem, que está na nossa origem de relação com a... E aqui eu trago uma curiosa observação. Naquela época, a arte rupestre, ela não ficou somente condensada, né, setorizada a uma parte do planeta. Não, ela foi simultaneamente promovida na mesma época em todos os continentes. Então, quando a gente vai estudar a arte rupestre, a origem da arte, a gente está aqui pegando a origem da arte, que é a expressão do ser, por isso essa parte fala da expressão do ser, a gente começa a observar que esse é um movimento da Terra como um todo, do ser humano como um todo. Nessa necessidade, promovida também pela facilitação das suas capacidades biológicas, pela expansão da caixa craniana, como eu falei, um aumento da atividade cerebral, promovendo esses processos abstratos do cérebro, atiçados, ouriçados por essa descoberta do fogo. E aqui, atenção, esse elemento fogo trazendo essa movimentação para esse relacionamento, que traz ao homem, né, ao ser humano, essa vontade de se relacionar, de estabelecer uma conversa silenciosa através dessa expressão artística por meio dos materiais naturais ósseos, matérias orgânicas, né, que eles tinham, o próprio sangue de animais, para fazer marcas na parede e começar a fazer essa relação do seu mundo visível e o invisível. Quando o ser humano ele entra lá, relembrando a palavrinha, a etimologia de palavra, da palavra arte que eu falei. Arte, capacidade de fazer alguma coisa. Habilidade natural ou adquirida. Capacidade de fazer alguma coisa. Quando a gente entra nisso, a gente puxa para duas palavras, que é o criar. Criar, criar, produzir, erguer, relacionar, crescer, aumentar, expressar, fazer, sair apertando, tirar de, extrair, que era o que há 30 mil anos atrás a gente começou a fazer, a promover. A partir desse fogo, dessa descoberta do fogo, do pensamento abstrato, a gente teve necessidade de criar, necessidade de se relacionar, necessidade de expressar o que estava acontecendo no nosso mundo interno. E a gente tem um monte de palavrinhas, como se a gente fosse construir um círculo de palavras que complementam essa palavra arte. Porque dentro dela a gente tem o criar, a gente tem o expressar, e a gente tem uma abertura para outras palavrinhas que eu vou deixar aqui só para vocês começarem aí a se envolver por elas. Conceber, engendrar,
fabricar, forjar, formar, idear, imaginar, inventar, maquinar, premeditar, programar, tecer, passar. Foi vindo através dessa construção, a partir desse grande movimento que o homem trouxe numa necessidade de se relacionar. Era um movimento em que não era só para fazer os utilitários. A intenção inicial não era fazer utilitários. A intenção, nem registros informativos, como num compêndio jornalístico, não era. Era estabelecer conversas silenciosas, construções de um mundo interno e externo, pela preciosa vontade e impulso de criar, expressar, colocar para fora a relação do seu meio interno com o seu meio externo. Essa foi a origem do que nos conduziu ao que chamamos de arte. Essa é a verdadeira motivação do que nos conduz a chamar de arte. E com ela, a capacidade, a habilidade de compreender a estética logo depois, de compreender o belo, de trazer aí as nuances de profundeza, de sombra e luz. Mas nós não podemos pegar as bordas e transformá-las em núcleo. Nós precisamos nos ligar ao núcleo, nos ligar à nossa origem. E a origem é essa verdadeira expressão, essa verdadeira vontade de expressar, de se relacionar, de se integrar, de se compreender, mesmo sem saber que a gente estava fazendo com. E aqui eu já vou pegar um gancho para a nossa próxima live, que é compreender aí essa relação, essa conversa do meio visível e do meio invisível, de como é que esse fator inconsciente, consciente, do que a gente observa como real e o imaginário. Para fechar o nosso papo de hoje, eu trago aqui uma aspas de uma artista que eu amo de paixão, uma segunda grande mãe que me encaminha e me orienta por esse mundo da arte da criação, em que eu admiro muito e já está no mundo das estrelinhas, que é Feigl Strole. A finalidade da arte vem da possibilidade de o ser humano refletir sobre a vida e se fazer pequenas perguntas, que são as mesmas desde o homem das cavernas até hoje. É isso, meninas. Que a gente possa se abrir a essas perguntas, que a gente possa começar a se religar a essa origem dessa palavra e a gente fosse pegando os pontinhos e colocando eles alinhados, integrando toda essa força que a arte nos traz lá há 30 mil anos atrás, em todo o planeta Terra foi mobilizado por essa energia, por essa grande tecnologia de conversar com o mundo visível e invisível, de integrar, de alinhar o ser através de uma expressão e manifestação na matéria, usando o que a matéria nos fornece para essa expressão. Então, promover o impulso que nos leva à arte, o movimento que nos leva à arte, é essa expressão de ser, algo não compreendido, que através da construção artística, desse fazer, desse criar, a gente vai meio que ajustando as pontas. A gente vai compreendendo o não compreendido. Por isso é tão poderoso. E por isso também não é tão compreendido. É tão sutil, belo, em uma forma em que ele não pode nos dar. Ele pode nos dar a presença, né? A manifestação artística pode nos dar a presença do agora. Não pode nos dar uma certeza do sempre assim. Porque nós estaremos sempre nos movimentando, nos mobilizando com essa energia. Então, é muito difícil
realmente a gente contextualizar algo, a gente encaixotar algo tão fora da caixa, que nos promove a tanta expansão. Por isso o nome dessa série é Arte, Consciência e Expansão. Então vamos nos abrir a esse grande convite da arte que nos auxilia nessa consciência e nessa expansão. Vamos continuar, aquecendo nessa grande roda de fogo, como os nossos irmãos da caverna, irmãos e irmãs da caverna, colocaram ali nessa grande roda de fogo e trouxeram essa pulsão de expressão artística à vida. Vamos permitir que esse fogo ele trabalhe na nossa alquimia, tirando aí os véus que nos tiram da expressão espontânea de criar, de usar os elementos que temos às mãos para criar, colocando aí uns senões, uns motivos, umas regras que não nos deixam fluir. Cada um de nós sabe, cada um de nós tem as respostas. Vamos continuar incitando a arte nas nossas vidas para que essas perguntas venham mais além, que nos promovem aí a criar e a sair desse grande clima anestésico. A arte nos tira dessa anestesia do ser. Ela nos traz movimento, como eu falei. Essa série não se encerra por aqui. Você acabou de escutar a primeira parte. Aguarde o próximo episódio, parte 2, de Arte, Consciência e Expansão, no qual vamos abordar essa relação do mundo visível e invisível e como a arte nos auxilia a construir essa comunicação preciosa que proporciona um maior entendimento do que é ser humano. Te espero no próximo episódio.